É uma satisfação estar aqui hoje em mais um Talk da Bússola da Inovação, para nesta quinta edição sobre a Bússola da Inovação. Eu tenho aqui a presença ilustre do Adeildo Nascimento e da Andrea Gautê para falar sobre um assunto fundamental na agenda empresarial quando se fala sobre inovação, que é o papel do indivíduo no processo da inovação. Adeildo, a minha gratidão, André, a minha gratidão por vocês se colocarem à disposição para a gente falar sobre a importância do papel do indivíduo no processo da inovação, nessa quinta edição da Bússola da Inovação. Então, você que está nos assistindo, entrando no site bussoladainovação.org.br, você terá acesso a um cadastro simples, responderá algumas perguntas. No final, você vai ter um diagnóstico gratuito e imediato sobre o grau de maturidade em inovação na sua empresa. Então, eu gostaria de começar esse bate-papo hoje para falar sobre o papel do indivíduo no processo da inovação e queria começar com a Andrea, com o seguinte questionamento, Andrea. Existe uma série de fatores muito importantes para que a inovação ela seja implementada em uma empresa. Nós temos fatores como infraestrutura, recursos financeiros, tecnologia, instrumentos de gestão, mas, assim, na sua percepção, qual é o papel do indivíduo no desenvolvimento de uma inovação? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O indivíduo, ele é o responsável por fazer a inovação. A inovação, ela não acontece através da razão social, do CNPJ, ou só através da tecnologia, né? O indivíduo, ele é o agente de transformação, de inovação. E eu acredito que o primeiro papel, a primeira responsabilidade é trabalhar o conceito da inovação, trazer o que é inovação, tirar algumas crenças limitantes, né? Que inovar você não precisa necessariamente ter que criar novos produtos, novos serviços, é trazer para as pessoas de dentro dessa organização o porquê que nós precisamos mudar, quais são os benefícios da inovação, que tipo de inovação nós vamos fazer. É uma inovação radical, nós temos que mudar o modelo de negócio, até por conta dessa circunstância, por conta da crise, ou nós vamos fazer melhorias incrementais, né? Nós vamos fazer simplesmente uma nova remodelagem organizacional. Então, a partir do momento que essas informações ficam claras, você tira uma série de crenças limitantes e de medos, né? Porque se você não comunica bem, a pessoa ela tem medo do novo, né? Nós fomos criados a termos rotina, a termos processos claros e definidos, a entrarmos na organização e cumprirmos aquele script. Então, se você já chega conversando, comunicando e dizendo para esses indivíduos qual será o papel deles e prepará-los para essa inovação, mostrar que todos nós somos capazes de pensar de forma diferente, que nós podemos trazer soluções criativas para novos problemas, as pessoas vão se sentir mais confortáveis, empoderadas a entrarem nesse processo de inovação. Então, é preciso também preparar uma cultura organizacional para isso, que as pessoas consigam usar a tecnologia que a companhia tem ao seu dispor para eliminar essas tarefas que são repetitivas e rotineiras, para que elas possam ter mais tempo livre para pensar, que possam praticar mais o que a gente chama de brainstorming, né? Trazer o tema para a mesa, todo mundo discutir e pensar novas alternativas, mas para isso as pessoas precisam se desafiar, a aprender a fazer coisas diferentes, né? A administrar o seu tempo para que tenha esse tempo livre, né? E aprenda, tenha uma nova experiência, né? com essa inovação, que ela veja o real ganho. Para ela também como indivíduo, que ela pode estar melhorando, crescendo como pessoa, que ela pode ter uma experiência bacana, para que ela possa estar melhorando a sua empregabilidade. Aí ela mergulha nesse processo. Então, a inovação não pode ser simplesmente uma ideia ou um projeto lindo
ou algo que fique só na cabeça do board da organização. A inovação ela precisa descer. Temos que ter projetos estruturados, sim, precisamos ter a tecnologia, mas temos que conscientizar as pessoas e trazermos as pessoas para esse processo, né, de ser esse agente da implementação dessa inovação. E eles precisam se sentir confortáveis para isso, sabendo que eles vão poder errar, porque a gente passa por aquele processo de incompetência temporária, né? Nossa, eu era referência técnica naquilo que eu fazia, mas é natural, você vai aprender uma nova atividade, você vai aprender a fazer as coisas de uma forma diferente e errar faz parte do processo. Eu vou corrigir rapidamente, aprender com esse erro e tudo bem, vamos em frente. E se não errar, tudo bem também, que bom que deu certo, né? Então, essa a minha visão sobre inovação, que a gente precisa, sim, ter tecnologia, ter recursos financeiros, mas precisamos trabalhar as pessoas e deixá-las confortáveis a exercerem suas reais funções de agente, de protagonista nesse processo de inovação. Perfeito, André. Você já traz aí algumas lições muito importantes para quem está nos escutando, né? Como comprometimento, o aspecto da cultura, falar sobre inovação é falar sobre envolvimento de diversos atores no processo. E aí eu passo a palavra para o Adeildo, né? Adeildo, como é que você identifica, né, esse aspecto, né, em relação ao papel do indivíduo nesse processo de inovação? Legal. Bom, muito bom estar aqui com vocês, Augusto, André, e todo mundo aí que venha se conectar, que já está conectado também com a bússola da inovação. Bom, dentro dos fatores da inovação que você perguntou, o que eu vejo acontecendo é um processo de, um lado, descomoditização e de um outro, comoditização, né? Explicando, essa nova indústria, essa nova economia, ou a indústria 4.0, a economia digital, ela tem comoditizado algumas coisas, como, por exemplo, tecnologia. Com o passar do tempo, a tecnologia ela começa a ficar cada vez mais acessível, mais barata e mais rápida de ser implementada. Então, hoje, um pequeno empresário no interior, numa cidade de interior, tem um acesso à tecnologia tão grande quanto uma pessoa que vive numa cidade grande, o que não era verdade no passado. Então, a tecnologia ela está se comoditizando, né? Uma outra coisa que se comoditiza também são as ferramentas de gestão. Então, cada vez mais, as pessoas têm acesso a bons livros, a modelos de gestão. Recentemente foi feita uma pesquisa dizendo que as grandes empresas do planeta, as grandes, as maiores, usam praticamente os mesmos modelos de desenvolvimento de estratégia. Então, até a estratégia, vamos dizer assim, ela é comoditizável, né? Uma outra coisa que é comoditizável, por incrível que pareça, dinheiro, recurso. Você falou, porque quando você tem boas ideias, você tem um processo que você pode melhorar, alcançar novos clientes, novos mercados, você vai conseguir dinheiro, né? Desde que comprovado o teu projeto, você vai conseguir dinheiro para fazer isso acontecer. Outra pesquisa recente, né? Principalmente com os capitais de venture, né, os venture capitals atrás de tecnologia, já diz que tem mais dinheiro até do que oportunidades de inovação, né, porque os caras estão à caça de boas ideias e bons projetos a serem desenvolvidos. Então, todos esses fatores, com a nova economia, eles foram se comoditizando. O que foi se descomoditizando? O capital intelectual, o ser humano. Então, no passado, o recurso humano ele era comoditizável, era uma lei de oferta e de demanda que sempre pendia muito mais para o lado do empregador do que do trabalhador. Só que quando a gente fala em inovação dentro das empresas, nós estamos falando de talentos. O que é um talento? Um talento é uma pessoa que consegue agregar intelectualmente ou agregar capital intelectual àquilo que ele faz. Quando você ainda tem que criar coisas novas, que é o caso da inovação, esse capital intelectual tem que ser ainda maior. Então, daí que a gente diz que o fator humano, na minha visão, ele é a cereja do bolo da inovação. Porque todos os outros aspectos estão cada vez mais sendo comoditizados. O capital intelectual não, ele está sendo descomoditizado. Então, se você tem os melhores recursos, a melhor tecnologia,
Você tem dinheiro, mas você não tem o cérebro, o capital intelectual, você não consegue ir para frente. Por outro lado, se você tem uma boa ideia, se você tem um capital intelectual, se você tem as soft skills certas, você vai conseguir dinheiro, infraestrutura e provavelmente você vai crescer. Então é isso que eu acho que a dança dos fatores mudaram nessa nova economia. Não, sensacional, sensacional, Adeildo, isso que você traz para a gente sobre essa agregação de capital intelectual. E aí eu quero já aproveitar de você e depois passar a bola para a Andrea, pensando nessa lógica de agregação de capital intelectual para quem está nos escutando, né, aquele gestor da indústria ou aquele colaborador, independente da sua posição na organização, vem sempre aquela dúvida, né? Poxa, quais seriam as principais habilidades, quais são as principais atitudes para eu, indivíduo, Augusto, João, Maria, Patrícia, para que eu possa desenvolver dentro de mim a inovação? Quais seriam as principais soft skills? Capacidade de se comunicar, resiliência, escuta ativa. Então, gostaria muito, Adeildo, de, contigo, escutar quais seriam algumas dicas, né, e orientações nesse sentido. Quais seriam as principais habilidades e atitudes para esse indivíduo que busca se aprimorar para entregar valor para a empresa em termos de inovação? Legal. Então, eu acho que a mudança também do perfil desse colaborador, ela vem a reboque, né, ou no vácuo do que a gente falou. Se algumas coisas comoditizam, as outras descomoditizam, né? Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem que sair da lógica de buscar head count. Lembra que esse é o termo que se usa em RH. Eu vou contar cabeças, head count. E esse headcount, ele faz parte de um processo produtivo pré-desenhado, onde ele não precisa necessariamente aportar capital intelectual. Ele tem que repetir as tarefas que foram previamente acordadas ou desenhadas no processo macro, e ele é mais uma peça dessa engrenagem. Nesse movimento de inovação, onde eu preciso de capital intelectual, eu não preciso mais de headcount, eu preciso agora de mind count, eu preciso de pensamento. A minha avó, parênteses aqui, né, para dar uma descontraída, a minha avó dizia que tinha que ter penso em algumas coisas. Ela falou assim, ó, esse é um processo que tem que ter penso, ou seja, você tem que pensar e não pode fazer de qualquer forma. Então, se a gente tem que ter pessoas preparadas para criar, desenvolver e mais empoderadas, eu acho que o grande lance da empresa e também das pessoas é ter autonomia de pensamento, autonomia de criação, autonomia de imaginação e um ambiente que propicie que isso aconteça. Então, aqueles cenários anteriores onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eles são perniciosos e nocivos à criação de coisas novas. Agora, se você cria um ambiente onde as pessoas têm empoderamento na autonomia de pensamento delas, de crítica, de revisão de conceitos, e um espaço aberto e seguro para que isso aconteça, Augusto, eu acho que esse é o cenário. O ponto para o lado do profissional é que também tem profissional que ainda tem a cabeça do headcount. Tipo assim, ele entra no lugar, me diz aí o que eu tenho que fazer. E se você não me disser o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer nada. Então, esse também é um comportamento destrutivo. Então, agora, se você tem aquela pessoa que entra com um real motivo, uma real intenção de ajudar, de colaborar para que as coisas se desenvolvam, que corre atrás, que é disciplinada, que desenvolve autodesenvolvimento, autorresponsabilidade, autodisciplina, autodesenvolvimento, né, os autos, essa pessoa é uma pessoa que é bom ter no quadro quando se trata de inovação e criatividade, né? Então, é um exercício de aprendizado de quem contrata e de quem quer ser contratado também no mercado. Fantástico, Adeildo. E, Andréa, como é que você verifica esse aspecto relacionado às habilidades e atitudes para esse indivíduo que busca cada vez mais entregar valor, né, por meio da inovação dentro da organização?
Só complementando o que o Adeildo trouxe, que para mim faz total sentido, é trabalhar um pouco que o indivíduo comece a ter o que a gente chama da inteligência contextual, que ele consiga perceber as mudanças que estão acontecendo em torno e como é que eu me adapto rápido a essas mudanças. Como é que eu tenho que perceber assim, o que essas mudanças elas impactam o meu dia a dia? Porque, por incrível que pareça, às vezes as pessoas estão dentro das organizações, o mundo está mudando, está acontecendo uma série de coisas, e a pessoa está ali, fazendo aquele mais do mesmo e falando, comigo não está, né? É como se ela não tivesse nada envolvida com aquele contexto, que é o que a gente chama dos tarefeiros, né? Então, ela entender, se adaptar rapidamente e ver de que forma que ela pode contribuir melhor a esse processo. E, para isso, ela precisa observar, ela precisa questionar, como dizia, né, o Maurício Benvenuti, lá do Vale do Silício, né, questionar nunca teve tão em voga. Então, fazer perguntas, não ter medo de perguntar, de ser curioso, né, de questionar, observar o entorno, e não só dentro da organização, mas olhar para fora, observar o que está acontecendo no mundo. Então, uma outra competência que eu acho bacana para a inovação é você desenvolver uma rede de network qualificado para que você possa fazer gestão de conhecimento, tanto dentro da sua empresa quanto para fora. Deixa eu ver o que as pessoas estão fazendo, como é que eu adapto a isso, a minha necessidade, a minha realidade, e experimentar, né? Porque muitas pessoas não se permitem experimentar, né? Deixa eu fazer aqui, fazer essa testagem, né? Que para a inovação isso é muito importante, eu acho que diria assim, ser o crucial. Deixa eu testar isso aqui, deu certo, ótimo, não deu, deixa eu corrigir rapidamente, mas se a pessoa ficar com aquele medo ali de errar, ela nunca vai sair e vai ter pensamentos legais, ela vai conseguir se permitir inovar. Então, eu vejo que, assim, também não é só ter grandes ideias sem ter o que a gente chama de acabativa, é executar, é implementar, é ser o protagonista mesmo. Então, fazendo assim um resumo, eu acho que as pessoas precisam ser curiosas, elas precisam se permitir pensar de forma diferente para determinados problemas, situações, né? Ela precisa mensurar as ações dela, também não é só inovar por inovar. Se eu estou fazendo essa mudança, qual é o resultado disso, né? Eu estou conseguindo, de fato, agregar valor? Senão, vamos deixar do jeito que está, porque tem pessoas que também querem reinventar a roda só para dizer que mudou, mas não está tendo nenhuma contribuição significativa para aquilo. Então, trabalhar essa questão de ok, deu certo, deixa eu compartilhar e deixa eu agregar valor a isso, que é o que a gente fala assim, deixa eu vender essa ideia, deixa eu vender esse projeto para que ele possa trazer um retorno não só para mim, mas para a organização que eu estou inserido, né? Então, ter essa visão ampla, ter essa proatividade, esse engajamento e fazer a diferença, fazer acontecer. Hoje eu não vejo mais espaço no mercado para o profissional entrar e fazer aquilo que a gente chama de cumprir a descrição do cargo. Não tem. Ele tem que estar sempre buscando fazer o algo mais, estar criando o seu diferencial competitivo e agregando valor no contexto que ele está inserido. Eu acho que é isso, Augusto. Muito bom, Andréa, muito bom mesmo. Vale reforçar também, quem está nos escutando, bússoladainovação.org.br, você vai encontrar uma série de dicas e estratégias interessantes para reforçar o seu papel enquanto indivíduo nesse processo de inovação. E eu quero aproveitar, Andréa, e já indo para o nosso encerramento, uma última reflexão, né, que é sobre esse mundo, esse contexto que nós estamos vivenciando, né, de algumas dificuldades, esse processo da pandemia que traz uma série de lições também. Como você identifica algumas tendências relacionadas à gestão de pessoas que sirvam para o processo da inovação? O processo sobre o modelo híbrido, que tanto tem se falado, o aspecto, numa análise do indivíduo, do lifelong learning, né? Então, poder sempre, ao longo da vida, estar aprendendo, adquirindo novos conhecimentos, habilidades, novas competências ao longo da trajetória profissional. Quais seriam
essas tendências relacionadas à gestão de pessoas que impactam num processo de inovação? Na minha visão, os gestores de pessoas, eles precisam estar, se eles querem ter um ambiente inovador, eles precisam, muitas vezes, mudar também a forma de liderar. Não tem mais espaço para aquela liderança comando e controle, né? Eu tenho que ficar cobrando ali horário, eu tenho que delegar e acompanhar resultados. Mas eu acho que mais que isso, eu preciso ouvir, eu preciso me conectar com a minha equipe, né? Eu preciso, de fato, trabalhar uma escuta ativa e entender quais são as suas necessidades predominantes, o que faz sentido, qual é o propósito dela, quais são os objetivos, para que eu possa fazer uma delegação não só por competência, mas também por interesse, que eu possa dar algo para ela que vá ser prazeroso, que ela vá se desenvolver. Ninguém quer ser só uma matrícula. As pessoas querem se sentir parte integrante do processo, elas querem fazer parte dessa história, né? Então, eu preciso eu costumo falar assim para os meus clientes, né? Eu preciso ter um mapeamento vivo dos meus liderados e mantê-los engajados. Eu só consigo fazer isso se eu estiver genuinamente preocupado com ele, como é que ele está, principalmente no formato híbrido. Você está bem, você está com uma estrutura adequada, ser flexível para os horários, porque muitas vezes ele tem que dar uma pausa para levar uma criança num curso, para poder fazer determinadas lições nesse mundo, né, de aprendizado aí, homeschooling. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade, eu tenho que estar sabendo como é que está a saúde mental dessa pessoa, né? Então, eu me preocupar com o bem-estar daquele ser humano que está do outro lado e deixar ele ser realmente quem ele é. Porque se ele está bem, se ele está conseguindo ter seus objetivos convergentes com o da organização, ele vai estar feliz e ele vai produzir mais. Não é, nós já percebemos cientificamente que a felicidade ela aumenta resultado. Então, as pessoas antes achavam que felicidade eu vou abraçar uma árvore. Não, não é isso. É a gente ter as pessoas bem, felizes, né, e produzindo. E para isso a gente precisa, muitas vezes, como líder, rever os nossos vieses inconscientes também e quebrarmos alguns paradigmas. Eu só vou ter um ambiente de inovação e de criatividade se eu contratar pessoas diferentes, se eu trabalhar essa diversidade, se eu buscar competências que sejam competências complementares a minhas. O quanto eu estou aberto para isso? Porque muitas vezes os líderes buscam a sua imagem e semelhança. Eu busco pessoas que são que têm as mesmas características que as minhas, que pensem da mesma forma que eu. É mais fácil a gente liderar assim, né? Mas será que eu estou trabalhando de uma forma mais adequada para atingir o resultado da organização? Então, eu tenho que começar a rever desde o processo de recrutamento e seleção. Eu tenho que ver quem eu estou buscando para trabalhar. Será que eu estou fazendo uma inclusão? Eu costumo brincar assim, trazendo todas as tribos, né? Trabalhando todas as idades dentro da organização, quebrando esses rótulos de que só os jovens que têm energia, eu estou vendo só os jovens que são capazes de inovar, eu estou vendo pessoas acima de 50 que correram atrás da informação e estão completamente plugados, e muitos jovens que pararam por ali e ficaram, né, naquele processo de comigo não está. Então, trazer essa diversidade, trazer pessoas dos diferentes gêneros, né? É a gente também fazer, como é que eu diria? Trabalhar metas que eu chamo de convergentes, metas individuais, de equipe, que estejam alinhadas às estratégias organizacionais, porque eu falo que eu quero uma equipe coesa de alta performance, mas eu dou metas completamente distintas e deixo eles se matarem aqui embaixo, né? Então, você ser, como eu falo assim, coerente, né? Eu pensar e agir de uma forma justa, integrada, e assim eu consigo fazer uma gestão humanizada. Eu trabalho uma meritocracia de uma forma mais adequada, eu me preocupar um pouco mais com a jornada do meu colaborador, do quanto ele está feliz, porque muitas empresas estão preocupadas com a jornada do teu cliente externo, mas não estão preocupados com a jornada do teu cliente interno. Como é que eu consigo fazer isso? Não faz sentido. Se eu tenho pessoas aqui trabalhando bem, né, alinhadas, felizes, elas vão automaticamente reproduzir isso para o seu cliente externo. Então, eu preciso dar segurança psicológica para essas pessoas, se eu estou trazendo elas para a organização, se eu estou com elas em casa, eu preciso fazer com que elas se sintam conectadas com a organização e parte integrante
dessa história, né? Então, eu diria que assim, que os líderes precisam trabalhar, não essa, eu diria que é uma arte, é trabalhar a saúde, é trabalhar, trazer resultados, não é que a pessoa não tem que produzir, ela tem que produzir, mas numa pressão adequada, não é fazer uma pressão que paralise, que cause doença, que seja até que cause assédio, né, para outra pessoa. Eu acho que a economia caminha junto com a saúde e que caminha junto com o contexto organizacional fluido. Eu acho que é isso. Bens a Deus, hein? Sensacional, muito bom, Andréa. E meu amigo Adeildo, como tendências nesse cenário, nesse contexto, as tendências de gestão de pessoas para um processo de inovação, Adeildo? Legal. Está bem em linha do que a Andréa brilhantemente colocou aí. Eu dividi aqui, né? Eu acho que eu divido sempre em alguns grandes fatores ou grandes tendências da gestão no mundo da inovação, no mundo digital. Primeiro, eu acho que a gente sai de um modelo autocrático e a gente vai para um modelo sociocrático. Aqui tem um monte de gente que faz uma confusão. Eles acreditam que a gente tem que sair de um movimento autocrático para ir para o democrático. Não é o democrático. O sistema de gestão da nova economia ou da era da colaboração é um sistema sociocrático, é o governo do time, onde o time é mais importante que o indivíduo, né, na lógica da inovação. E uma frase que eu gosto muito que é assim: por mais inteligente que você seja, você jamais vai ser mais inteligente que o mundo todo, ou que o time todo. Então, esse modelo e essa tendência de gestão mais sociocrática, ela é extremamente colaborativa e menos competitiva. Então, acho que essa é uma tendência de gestão. A outra tendência, eu já tinha comentado por cima na resposta passada, que é sair da busca do head count e ir em busca do mind count. Então, o head count, ele segue uma lógica taylorista, que dizia mais ou menos assim, né? Eu não sei porque quando eu contrato pernas e braços, vem junto um cérebro. Esse talvez seja né, os tayloristas aí e fordistas mais arvorados tinham essa empáfia até de dizer que, cara, o funcionário é uma peça da engrenagem, o todo já está desenhado. Vem, faça o teu e não questione, né? Já o movimento agilista e inovador é o contrário. Ele diz o seguinte: eu não sei porque quando eu contrato um cérebro, vem junto um corpo, que eu inclusive tenho que achar um lugar e uma mesa para esse corpo sentar. Por quê? Porque o capital intelectual ele é acessado em qualquer plataforma, né? Então, o trabalho não é mais um local para onde eu vou. O trabalho é algo que eu carrego comigo e exerço ele em qualquer lugar. Então, eu saio de um movimento de mais taylorista e vou para uma cultura agilista, né? Sai de uma cultura taylorista e vai para uma cultura mais ágil. E como ponto final de tendência de gestão é a conexão do que a tua empresa faz com o todo. Então, assim, os propósitos organizacionais, eles tomaram um vulto grande, ou seja, não adianta mais só eu ganhar dinheiro. Hoje, nessa nova lógica digital e de inovação, as pessoas querem saber, além de ganhar o seu dinheiro, além do lucro, qual é o impacto que você tem na sociedade. E aí você acaba não se conecta só com os seus colaboradores. Você acaba se conectando com a comunidade também. A tua empresa não é mais uma ilha. Então, o propósito da tua organização começa a ter que ter conexão, né, com a sociedade. Qual que é o impacto que eu tenho em termos sociais, em termos de meio ambiente, em termos de ética e governança, o que eu faço faz bem ou faz mal para a sociedade como um todo. Então, esses novos cenários aí, eu acho que são talvez os grandes pilares das tendências de gestão que a gente tem aqui. Fechamos mais uma vez aí esse ciclo do Talk Bússola da Inovação, dessa vez falando sobre o papel do indivíduo no processo da inovação. E quero, Andréa Gauthier, ter aí as suas considerações finais, onde nós podemos encontrar a Andréa Gauthier e reforçar o papel da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Paraná,
que faz um brilhantíssimo trabalho sempre a favor das organizações e, sobretudo, dos gestores, das pessoas que precisam de um algo a mais. Então, Andréa, palavra final aí contigo. Obrigada, Augusto, Adeildo, por participar aqui desse painel, por, de alguma forma, contribuir aí com as minhas reflexões, né, com o meu posicionamento, a minha forma de pensar, espero ter contribuído. Deixar uma mensagem que nós precisamos de organizações mais humanas, né? E, para isso, os líderes precisam trabalhar dessa forma mais empática, as organizações precisam desenvolver líderes, caminhar juntos, né? Pessoas, negócios, ambientes saudáveis. Então, quando nós falamos dessa organização mais humana, eu acho que começa isso de dentro de casa, né? Nós precisamos ter seres humanos do bem nas organizações, mais inclusivos, para que venha de dentro para fora, para que a gente possa ter empresas mais humanas e inclusivas. E isso não é só para ficar romântico, né, bonitinho, né? Quando nós falamos nessa parte de termos organizações mais humanas, é um caminho sem volta, até porque os profissionais eles não querem trabalhar numa empresa que ela não tenha propósito, que ela não respeite as pessoas, né? Então, se você está buscando, de fato, como disse o Adeildo muito bem, se a gente busca talento, se a gente busca pessoas, né, que têm um grande potencial intelectual, a gente precisa ter as nossas organizações prontas para isso, né? E precisamos cada vez mais trazermos pessoas que possam fazer esse eco, que eu chamo, né, organizacional. Então, não é romantismo, não é simplesmente para cumprir uma cota de ESG, é para, sim, manter a perenidade e a sustentabilidade organizacional. E aí eu gostaria de convidá-los, né, a participar do nosso 16º Compar, o maior congresso de gestão de pessoas do Paraná, que acontecerá no dia 21 de setembro, com o tema Rehumanizar o Humano. Então, venham, embarquem conosco dessa jornada, participem, basta entrar lá no nosso site da BRH Paraná e fazer a sua inscrição. Muito obrigado por essa oportunidade, Augusto, prazer sempre estar trabalhando aí nesses painéis com a Adeildo. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Andréa, e passo a palavra ao Adeildo para as suas considerações finais, onde a gente pode encontrar aí o Adeildo Nascimento, e gratidão eterna aí pelas suas brilhantes considerações, Adeildo. Foi um prazer, amo bater papo, né, e batendo papo com você e com a Andréa, né, então, assim, o prazer é maior ainda. Bom, quando a gente fala em inovação, talvez a primeira coisa que venha na sua cabeça é tecnologia, esqueça isso. O protagonismo da inovação não vem de algoritmos e robôs, vem de seres humanos. A gente deixa algoritmo e robô com a parte chata para fazer, e a gente faz o que é mais legal, que é criar coisas novas que impactem a sociedade e criem um mundo melhor. Essa é a lógica da inovação, e o centro disso tudo é o ser humano, o foco é o ser humano. Então, cuide de gente e goste de gente. E se quiser saber mais sobre isso, dá para me seguir nas mídias sociais, Adeildo Nascimento, no Instagram, no LinkedIn. O meu site é adeildo.com, é bem facinho também. E vai ser um prazer estar com vocês aí. Eu tenho trabalhado no desenvolvimento de culturas que privilegiem isso. E cultura não é feito por robô, cultura é feito por gente como a gente. Um abraço. Maravilha, maravilha, obrigado. Fica aí o convite também para você participar da 5ª edição da Bússola da Inovação, bússoladainovação.org.br, e nos vemos num próximo talk da Bússola da Inovação. Um abraço, gente. Tchau, tchau.